Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Vamos abrir então nossas Bíblias, Neemias capítulo 10, versículo 35, Neemias 10, 35, glória a Deus por isso. O Senhor tem maravilhas preparadas para cada um de nós. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e assim nós vamos nos fortalecendo nele. Livro de Neemias, capítulo 10, versículo 35, vai nos dizer assim, aleluia, glória a Deus, São Presbítero tem uma visão, vai dizer assim, que também traríamos as primícias da nossa terra, e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do nosso Senhor. Amém? Somente até aí podemos aceitar. Então, queridos, como eu fiz a introdução da palavra de dízimos e ofertas aí, o povo aqui, eles estão se comprometendo perante Deus a fazerem uma aliança de tudo quanto eles plantarem, de tudo quanto eles colherem. E aqui em especial, no 35, eles vão falar acerca da primícia, de tudo quanto eles plantassem, de tudo quanto eles fizessem as suas colheitas, a primícia, ou seja, o primeiro seria entregue no altar do Senhor. Eles estariam entregando para Deus, eles queriam mostrar para Deus e para a liderança, os sacerdotes, o seu povo em geral ali, que eles estavam vivendo agora em uma nova época, eles estavam vivendo agora em um novo tempo esse que era um tempo de temor, tempo esse agora que era um tempo de renovação, tempo esse agora que era um tempo de transformação cultural da sua fé. Aquilo que para eles antes era algo que não tinha tanta prioridade mais, agora eles queriam colocar como crivo de importância e colocar a primícia como a própria palavra fala, em primeiro. Então o primeiro ponto para nós aqui, queridos, é que venhamos ter o prazer de trazer as primícias à casa do Senhor. Então, quando nós aprendemos esse importante ensinamento na nossa vida, nós vamos entender então que é prazeroso, como introduzir aqui na palavra inicial que diz uma oferta. É sacrificial por um lado? Sim, é sacrificial, porque o ser humano ele se esforça muito para conseguir aí ter o seu financeiro do seu dia a dia. São dias, são horas, são meses de esforço para nós conseguirmos o nosso salário, para nós conseguirmos juntar um valor para realizar um sonho. Muitas das vezes um carro, muitas das vezes uma roupa, muitas das vezes um aparelho de som, muitas das vezes algo que nós almejamos para o nosso dia a dia. Então, quando nós entregamos no altar do Senhor, eu até me veio à memória agora uma frase do pastor que certa vez eu falei que eu ouvi ele falando, melhor dizendo, que ele disse assim, que a maior evidência de que a pessoa foi convertida é quando ela converte o bolso, né? Diz que o bolso é uma das áreas mais difíceis de ser convertida do ser humano, porque aí no mundo tem toda aquela metodologia, né, todo aquele costume pagão de falar, mas você vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor, e muitas das vezes quando a pessoa chega na igreja, ela já chega com essa resistência, né? Ela chega com essa dificuldade, não, mas eu vou ter que dar o dinheiro. Não, você não precisa dar nada, você precisa entregar o seu fôlego de vida a Deus. Quem vai tocar em você para você entregar no altar de Deus é Ele próprio. A Bíblia fala que é Deus, é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então não tem coisa mais maravilhosa na nossa vida do que nós estarmos na presença de Deus e sermos convencidos por Ele. Ele tratar em nosso coração. Não precisa ninguém chegar, viu, mas você já está dizimando, viu, você já está ofertando, viu, você já veio à igreja. Não, e nem deve fazer isso. A pessoa que faz isso é aquela pessoa religiosa, aquela pessoa equivocada. Quem tem que convencer é Deus, a palavra ministra, Deus fala no coração. Até porque
tem igrejas antigas aí que tem o hall, né, dos membros, né? E lá tem 500 dizimistas e ofertante, né? Eu acho isso horrível, que está expondo as pessoas, né? É uma fidelidade, é algo, como eu posso dizer a palavra, é algo muito singular da pessoa com Deus, né? É ela com Deus, não precisa provar para as pessoas, tem que provar para o Senhor, né? Então, tem que ser prazeroso, não por obrigação, não porque alguém está impondo, não porque você tem que, né? Então, algumas igrejas que você vai, não, você tem que dar, porque você tem que ofertar, porque você... Não, Jesus Cristo morreu na cruz por nós, querido. Nós não temos nada. A obrigação que nós temos é de agradar a Ele. E se eu agrado a Ele, isso se torna uma consequência da minha vida. Isso não é mais um peso, isso não é mais uma obrigação. É prazeroso, sacrificial pela luta que temos para adquirir, mas prazeroso pelo prazer de entregar no altar de Deus tudo aquilo que é dele. Então, o primeiro ponto é que venhamos ter o prazer de trazer as primícias à casa do Senhor. Como disse Davi, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que o salmista estava falando ali, seria na casa do Senhor? Com certeza ele era fiel, então ele sabia, e até, com certeza, até mesmo que o Senhor já trouxe um princípio aqui, que ele falava, aquela vez que ele foi sacrificar, ele chegou até Araúna lá, e pediu um pedaço de terra, algo lá para sacrificar, e Araúna queria dar para ele. Ele falou, não, como entregarei ao Senhor algo que não me custe nada? Então, ou seja, o salmista, ele entendia e ele sabia que quando ia para a casa do Senhor, tinha que entregar algo para Deus, tanto que ele fala, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele dizia, poxa, eu tenho que ir para a casa do Senhor, nossa, eu tenho que ofertar, eu tenho que ir lá. Não, ele se alegrou, porque ele sabia que lá era a casa da bênção, é a casa da provisão. A Bíblia fala que é da casa do Senhor que é ordenado a bênção. Tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que vão em tantos e tantos lugares, através do rito mundano, né? Que fala, todos os caminhos levam a Deus. É porque eles não leem a Bíblia. É que eles não têm a Jesus. Que Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, a verdade, o caminho está em Jesus. Não é em todos os caminhos. Está em Jesus. E quando eu estou em Jesus, automaticamente, as primícias se cumpre minha vida naturalmente. O que é primícia? Primeiro, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ou seja, é uma consequência da vida cristã. É impossível alguém ser fiel ao Senhor e não prosperar. Até o ateu, que muitas das vezes ele abençoa uma instituição, alguém. E por que às vezes a pessoa prospera e não crê nem em Deus? Mas o que Jesus Cristo disse? Quando fizer para um dos meus pequeninos, está fazendo para mim. Então, às vezes até o ateu, sem perceber, está abençoando a obra de Deus, porque às vezes vai na instituição lá, abençoa a instituição. E aí tem pessoas carentes que pedem a Deus para poder ser abençoado. É igual aquela ilustração, né? Da mulher que estava passando uma dificuldade muito grande. Eu vi uma nova, agora fizeram um novo enredo, né? E a mulher orando, Senhor, ó Deus, me ajuda, eu estou passando uma necessidade muito grande, eu preciso que essa semana, Pai, entre o alimento, porque senão meus filhos não vão ter o que comer. Aí um satanista ouviu ela falando, vou humilhar essa crente vai aprender agora que esse Deus dela não tem poder nenhum. Aí foi lá, mandou o pessoal ir no supermercado, comprar 2 carrinhos cheios, com o melhor que tinha, o melhor arroz, o melhor feijão, a melhor mistura, chocolate, bombom, melhor. E mandou enviar lá para a casa da crente. A crente orando, Deus, pega um milagre, Senhor, abre a porta, Deus, entra com provisão, toca no coração de alguém. Senhor, a partir de amanhã eu não vou ter mais o que comer, eu tenho crianças pequenas. Daqui a pouco bateu na porta. Na hora que ela abriu, olhou assim, aquele monte de caixa lá. O que é isso? Não, mandaram entregar para você aqui. Obrigado, meu Deus, eu sei que isso responde. Tu és um Deus tremendo, aleluia. Posso colocar aí dentro? Pode, colocou. Aí, a hora que eles estavam saindo, você não quer saber quem foi que mandou entregar? Eu sei que foi meu Deus Todo-Poderoso. Estava olhando para mim. Não, só tem que colocar. Não foi o Deus Todo-Poderoso, não. Não foi? Não. Mas quem foi então? Não, foi o próprio Satanás. Falou que era para trazer para você aqui. Ela falou, então fica tranquilo que quando eu oro e quando Deus ordena, até o diabo obedece. Fica tranquilo, eu tomo posse dessa bênção. Então, ou seja,
Quando nós clamamos, querido, nós oramos a Deus. Por isso que a Bíblia fala que Deus usa do ímpio para abençoar o justo. Quem é o ímpio? Aquele que não tem a Deus. Mas quando Deus está no controle, às vezes usaram um camarada lá que nem tem a Deus, vai chegar, não, eu vou ajudar você, não, eu vou estender a mão para você, o carro quebrou, vou te ajudar, não, você está precisando de algo, não, eu te ajudo. Por quê? Porque não é a pessoa em si, é a mão do Senhor, é o Deus Todo-Poderoso tocando no coração das pessoas e fazendo que a atmosfera desse mundo terreno venha a ser codificada, mudada através da ação divina dele. Segundo ponto, versículo 36, que traz o tema de hoje. E os primogênitos dos nossos filhos, do nosso gado, como está escrito na lei, também os primogênitos do nosso gado, das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. Duas palavras repetem aqui duas vezes esse texto. Primogênito, que é o tema da mensagem de hoje. Os primogênitos. Eu e você somos os primogênitos. Então a palavra primogênitos, ela repete duas vezes aqui no texto. E também a casa do nosso Deus. Repete aqui duas vezes também no texto. Então o que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você, querido, segundo ponto. Será que estamos dispostos a entregar o nosso primogênito ao Senhor? Aqui ainda está falando do financeiro, mas eu quero sair um pouco para não ficar maçante só nesse ponto. Eu quero trazer o primogênito de todas as áreas da nossa vida. Lembrei até do louvor do PG, que é muito bonito, né? Que ele fala assim, vou lembrar certa melodia agora, mas fala assim, que de manhã seja meu primeiro pensamento, né? Seja o meu universo, e que de manhã seja o meu primeiro pensamento. Ou seja, colocar o nosso primeiro a Deus. Eu acordei cedo, eu colocar a minha primícia ao Senhor. Deus, eu entrego no teu altar meu primeiro pensamento. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo meu fôlego de vida, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família. Eu entrego ao Senhor meu primeiro fôlego de vida, a minha primeira ação, Senhor, eu entrego a Ti, meu Pai. Entregar o nosso primogênito ao Senhor, as nossas ações, em tudo que eu for fazer, primeiro eu fazer para Deus, e não fazer para mim. Ou seja, quando eu vou e ajudo alguma pessoa, como já citei quase agora esse versículo aqui, quando fazeis para um desse pequenino, fazeis para mim, Jesus disse. Então quando eu vou e eu ajudo uma pessoa, eu estou fazendo o quê? Eu estou entregando a primogenitura da minha ação, do meu esforço, da minha ajuda para alguém que necessita. Então, eu estou sendo o primogênito do Senhor. Deus ama a primogenitura. Deus ama o primeiro. Lembramos de Esaú e Jacó. Um nasce primeiro e o outro nasce querendo grudado no calcanhar. E ali tem todo aquele enredo na história, porque o que nasce primeiro, ele tinha direito ao quê? A primogenitura. O que era a primogenitura? Era a herança maior que o seu pai tinha para o filho que nasceu primeiro, que era o primogênito. Então, na tradição judaica, aquele que nasceu primeiro, ele recebia a primogenitura, que era direito das maiores quantidades na herança do seu pai. E nós voltando para a história de Esaú e Jacó, o que acontece aí? Traz um princípio muito importante para nós, de nós darmos valor à nossa primogenitura. A nossa primogenitura também representa nós sermos o primeiro, nós sermos filhos. Quem que é o filho? É o primeiro, é o que serve a Deus. Muitos que são o primogênito do Senhor, muitos que são o primogênito da casa do Senhor, o que está acontecendo? Eles estão entregando a sua primogenitura a Deus. O que Esaú fez lá? Ele chega numa casa, estava com muita fome, e Jacó tinha feito um guisado ali, e ele fala que ele estava com muita fome, e fala, me dá um pouco desse guisado. E Esaú fala, não, eu só te dou se você me der a sua primogenitura. Logo de início, de imediato,
Isaú pega e dá a primogenitura para ele. Ou seja, entra aqui também sobre a importância da primogenitura das nossas palavras. A Bíblia fala, não faleis, não declareis da sua boca nenhuma palavra torpe. Então, a primogenitura dos nossos lábios. O que nós estamos falando? O que está saindo da nossa boca? São palavras que agradam o nome do Senhor. Isaú, ele estava imaginando que aquilo que ele estava falando, isso aí não tem nada. Não, imagine, estou falando aqui brincando, mas a minha primogenitura, essa palavrinha ruim de falar, é minha já. Não, mas no mundo espiritual ele estava declarando ali. Então, ou seja, o que estava acontecendo? Muitas vezes no dia a dia a pessoa fala, não, mas falar aí, cá, né? Falar aí, vi, falar aí, né? Não tem nada. Tem pessoas que a gente convive, que a gente conhece, a gente fala com pessoas, até pessoas chegam e falam, essa palavra não é legal você falar. Essa palavra aí traz maldição sobre a sua vida. Toda vez que você faz essa palavra, Satanás, o demônio, se apodera de você. Não, mas eu falo, não acontece nada comigo. Você pode não sentir, mas espiritualmente aquilo está agindo na sua vida. Entra naquela outra mensagem pregando no perigo da apostasia. A pessoa que há muito tempo está na igreja, então agora está muito tempo na igreja, eu falo, não, domingo eu vou na igreja, eu oro, peço perdão, está tudo certo. Aí no dia da semana eu falo um palavrão, mando aquele tomar naquele lugar, eu falo que ele é filho de não sei de onde, eu falo que ele é vi, e está tudo certo. Uma coisa natural. Então, ou seja, ele não está usando a primogenitura dele da forma correta. Era para ele fazer o quê? Não. As minhas palavras, os meus lábios são do Senhor. Só vai sair da minha boca palavras que glorificam o nome de Jesus. Eu, pela graça de Deus, até quando eu fico bravo, eu não consigo falar palavrão. Eu falo, sou tribulado, sou endemoniado, eu só posso falar. Sou filho do cão. Aquela lá do Jacinto Mando, né? Sou filho de Jezabel. Mas palavrão, não. Cara, filho, não. Aí não. Então, nós temos que colocar os nossos lábios também na primogenitura de Deus. Ser o primeiro a dizer não às coisas do mundo. Ser o primeiro a dizer não àquilo que é maligno. Não, as minhas palavras são diferentes. Malaquias 3,18. Então, outra vez, verás a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Entre o ímpio e o justo. Porque hoje em dia, querido, às vezes você pega uma pessoa assim, é o do mundo e o evangelho. Aí você vê os dois conversando, às vezes você consegue discernir quem é quem. Às vezes até o do mundo está falando menos palavrão do que o evangelho. O do mundo é mais crente que o evangelho. Então, olha que inversão de valores. Então, ou seja, não, nós temos que ser aqueles que não tem preço, não tem dinheiro que pague, às vezes a pessoa nem te conhecer e olhar para você e falar assim, você é crente, não é? A pessoa fala, você dá a camiseta evangélica, está acabando. Eu sou, por quê? Não, eu notei a sua forma de falar. Eu notei a sua forma de agir. Não, eu olhei na sua fisionomia, eu vi que você tem uma fisionomia que passa paz. Então, ou seja, através de nós, temos a primazia de Deus, tem a primogenitura do Senhor na nossa vida. Pessoas olham para nós e vê Deus em nós. Porque, querido, se nós não buscarmos Deus em nós, se nós não conseguirmos enxergar Deus em nós mesmos, será que as pessoas vão ver Deus em nós? A pessoa perde o temor de Deus de uma tal forma que para ela aquelas coisas do Senhor, não, isso é bobagem, não tem nada a ver. E pior que você vai falar com as pessoas ainda querem refutar. Quer brigar, discutir com você e dizer, não, você é muito religioso. Pelo amor de Deus, que não é religioso, é ser santo. Jesus Cristo disse, sede santo como eu sou santo. Sem santificação ninguém verá Deus. Aí o camarada não quer ser santo, mas quer ver Deus. Que jeito? Só se pode ver Deus para o juízo, né? O julgamento final vai ver, mas vai ficar lá, não obedecer. Então, a nossa preocupação é nós dizermos para o Senhor, Deus, nos ajuda. Segundo ponto, será que estamos dispostos a entregar a nossa primogenitura ao Senhor? O nosso primogênito ao Senhor? A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, vendo os bons e vendo os maus. Então,
que nós, pela graça e misericórdia do Senhor, porque lógico que perfeito não vamos ser, se nós formos perfeitos, nós seremos arrebatados, transladados, seremos levados para junto com o Senhor. A Bíblia fala que nós devemos buscar a estatura de varão perfeito. Então, buscar a estatura do homem de Deus e da mulher de Deus. Buscar, não é ser. Então, o que temos que entender aqui, aleluia, está de costa. O que temos que entender? De uma forma disciplinada, naturalmente, passo a passo, dia a dia, mês a mês, ano a ano, eu vou me santificando em Deus. A salvação, querido, ela não é definitiva, a salvação é progressiva. Então, eu vou crescendo em santidade com Deus, eu vou me aperfeiçoando em Deus, eu vou me analisando no Senhor. Peraí, isso que eu estou falando aqui, será que essa palavra é legal? Ah não, acho que essa palavra não agrada ao Senhor, eu vou tirar do meu vocabulário. Agora o ímpio fala a palavra, o crente está falando também. No lugar de o crente influenciar o ímpio com as suas palavras, ei irmão, tô terra, ô vaso, ô irmão, né? Aí não, é o crente falando, ô mano, e aí, não sei o que, aí é o crente falando a linguagem do mundano. No lugar de mundano falar a linguagem do crente, ao contrário. Não, querido, nós não podemos ter vergonha do Evangelho. A Bíblia fala que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Querido, tem lugar que você pega e conhece a pessoa do mundo, e a pessoa já tem o jargão do Evangelho, já fala palavras, só pela misericórdia. Esse dia foi legal. Tem uma irmã lá do trabalho lá, assistente gerente em treinamento. Aí ela pegou e falou, estava conversando com o marido dela, daí aconteceu algo lá, ela falou assim, marido, só pelo eterno, né? Não, marido, só pelo eterno, o que é isso? Me lá no serviço que eu falando assim, eu peguei a mania. Então, ou seja, glória a Deus por isso. Então, ou seja, que nós venhamos influenciar a nossa primogenitura dos nossos lábios em falar aquilo que agrada a Deus. Agora tem pessoa que os lábios dele não tem mais primogenitura, não o lábio mais santo, porque só fala aquilo que não agrada ao Senhor. Deus venha cada dia mais colocar em nós olhos, lábios, ouvidos atentos para ouvir e para declarar aquilo que é do Senhor, aquilo que o Senhor já nos chamou. Tem uma frase que seria para ser a frase final, mas eu peguei uns textos muito interessantes falando sobre a lógica de Deus. Eu quero dar uma continuidade nessa mensagem em cima disso. Então a frase que era para ser final, mas não vai ser, que é assim: que Deus nos dê sempre esta prontidão para obedecer, entregando tudo que pertence a Ele. Então, ou seja, a prontidão. O que aconteceu com os discípulos quando Jesus vinha e chamava? Eles logo de prontidão falavam, sim Senhor, segui o Senhor. Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando Deus falar, verdadeiramente, nós obedecemos, não, eu quero. Né? A Kathleen, né? Falou, pastor, quer dia lá, eu vou fazer uma visita na sua igreja. Então vamos essa semana já. Eu falei, vamos então. E está aí, ó, a bênção. Né? Kathleen é de outro ministério, tudo veio aqui nos apoiar hoje. Mas, ou seja, temos que ser assim. Agora, hoje em dia, as pessoas falam, não, qualquer dia eu vou, qualquer dia eu vou. Jesus volta, a pessoa não vai. E a pessoa fica, mas não vai mesmo. Então, que Deus nos ajude a ter essa prontidão para o Senhor. Eu vi um estudo bem legal, achei interessante falar aqui na igreja, que é a lógica de Deus. Como funciona a lógica de Deus? Eu coloquei aqui algumas coisas interessantes. Na lógica de Deus, o último é o primeiro, Mateus 20:16. Então, fique tranquilo. Pode ser para nós, eu nem tinha lembrado disso, né? Agora, os últimos serão o primeiro. Até tem essa frase, né? Que até no mundo a pessoa usa esse jargão, que é evangelho, né? Os últimos serão o primeiro, é bíblico. Mateus 20:16. O último é o primeiro. Então, na lógica de Deus, fique tranquilo, querido. Às vezes, hoje eu e você somos o último. O último colocado ali no trabalho. Eu digo isso só para o meu trabalho. Nem estava lembrando disso, mas eu trouxe agora. Quando eu entrei lá no meu trabalho lá, eu era um dos últimos vendedores lá.
tive uma dificuldade muito grande em acertar a forma da loja sem de trabalhar, então tinha uma dificuldade muito grande. Passei um perrengue ali na experiência, foi Deus mesmo, que o meu gerente, meu supervisor falou assim, falou meu gerente, esse daí para mim está reprovado, porque o primeiro mês eu não bati a cota, não cheguei nos 80%, aí o segundo mês acho que eu cheguei nos 80%, e no terceiro eu cheguei em 90%, fui bem mal, né? Aí meu supervisor falou assim para mim não, falou meu gerente, falou assim, para mim já está reprovado, né? Não vai passar não. Para mim você não aprova, você faz. Bem, mas eu deixo a autonomia na sua mão. Se você quiser aprovar, você pode aprovar, mas depois eu vou te cobrar. Ou seja, já deu a pressão para não passar mesmo. E fui mal. Aí meu gerente sábio, né? Agradeço a ele, que foi um instrumento de Deus na minha vida para me abençoar lá. Sempre Deus usa dos seus, né, como já disse aqui. Aí ele entrou na salinha dele lá e ficou lá, falando, Deus, o que eu faço agora? Aí ele disse que ele ouviu uma voz com ele dizendo assim, aprova. Aí na hora ele sentiu, assinou a aprovação. Ele mandou um áudio pelo WhatsApp falando tudo que tinha acontecido, que Deus tinha falado com ele. E no começo da minha caminhada ali, bati a cota também em último lugar, sempre a dificuldade, às vezes não batia. E agora, para a glória de Deus, nesse ano, nós estamos no mês 8 e são 8 meses de cota batida. E esse mês aí eu estou em primeiro e segundo lugar, disputando lá com os melhores da ponta da loja. Os últimos serão os primeiros. Então, querido, não tenhamos pressa. A lógica de Deus é diferente da lógica humana. Às vezes Deus vai permitir ser humilhante, às vezes Deus vai permitir ali você passar na dificuldade, na última hora ali, porque Deus diz assim, é para você saber que não é você. Tem a sua parte, tem o seu esforço, Deus está vendo, mas por amor ao seu esforço, Ele permite que seja difícil, sabe por quê? Para nós reconhecermos Deus no nosso esforço, senão nós achamos que é só nós. Outra lógica de Deus, como funciona a lógica de Deus? O maior é o menor, Lucas 22, 26. Então, é tudo ao contrário, querido. O maior é o menor, Lucas 22, 26. Então, aquele que pode, o do mundão é assim, eu sou o carteiro, pode deixar, isso aí eu domino, não é comigo mesmo. O que é isso aí? Pode deixar, é comigo. Agora, com Deus não. A pessoa que é de Deus, chega humilde, vou tentar. Em nome de Jesus, Deus vai me dar graça. Ele vai me dar condição, eu vou conseguir. A pessoa, mas tudo é Deus. Até tive um debate nessa semana lá, um ex-homossexual que se converteu, estava naquela Luciana Gimenez. Eu vi na verdade um recorte, né? E daí a moça falando da transformação dela. Aí a outra lá, tribulada lá, quando ele falou da transformação, quando ela falou da transformação dela, falou, você não pode falar assim, porque é homofóbico. A moça falou assim, não, eu estou falando da minha transformação, estou atacando ninguém. Não, mas nem da sua transformação você não pode falar. Você vê que esse mundo está, meu amigo. Quer dizer, Deus te transforma e você pode falar. Aí depois ela anunciando, ele pega e fala assim, vamos fazer o seguinte, fala só das suas experiências, não fale de Deus. O boicote de Deus. Eles querem tirar Deus. Onde você falar de Deus, seja homofóbico. Você não falou de ninguém, mas falou de Deus, não é homofóbico. Agora está no vídeo, vamos mandar no grupo da igreja lá na Bahia. A marcha do Exu. Tupido de gente. Então, o que acontece, querido? Nós estamos num mundo que eles querem vir contra aquele que serve o maior. Mas temos que entender. O maior, com Deus, é o menor. Então, sempre nós vamos ser humilhados mesmo. Sempre não vão querer ouvir o nosso Deus. Sempre vai querer humilhação, mas fique tranquilo. Porque mesmo nós sermos o menor, segundo o reino de Deus, nós somos o maior. Então, às vezes, Deus vai permitir eu começar por último, eu ter maior dificuldade, sua igreja ser mais vazia, o lugar que você mora ser mais difícil, com você tudo ser mais difícil, mas lá na frente vem a honra, lá na frente vem a vitória, lá na frente vem a bênção. É a lógica de Deus, totalmente diferente da lógica do mundo. Na lógica de Deus, o louco é sábio, 1 Coríntios 1, 27. Na lógica de Deus, o louco é sábio. No mundo, né? A pessoa louca é aquela que não tem um pensamento correto. Na lógica de Deus, não. O louco, ele é sábio. Então,
Por isso que a Bíblia fala que para nós seguirmos o Evangelho, vai precisar de um certo tipo de loucura aqui. Certo tipo de trepidez, um certo tipo de coragem. Na lógica de Deus, o louco é sábio. Por que as pessoas vão, aquela turma ali é louca? Pleno domingão desse, tá calor, tá naquela igreja ali, ó, não tem muita pessoa lá que nada, o legal tá aqui, ó, na balada, tocando aqui as músicas, vamos tomar uma, vamos curtir aqui, essa turma é louco. Mas a Bíblia fala que não existe a lógica humana, a lógica de Deus é totalmente ao contrário, porque na lógica de Deus, o louco é sábio. A minha loucura faz eu guardar o meu corpo. A minha loucura faz eu cuidar da minha família. A minha loucura faz eu cuidar daqueles que necessitam. Para o mundo, isso é loucura. Mas para Deus, é sabedoria. Na lógica de Deus, o fraco é forte. Joel 3,10. Quantas das vezes, no momento, acho que essa é uma das, né? Não é mas uma das, né? De quando a gente está fraco, a gente entender, né? No nosso pensamento, na nossa psique, que é naquele momento que eu estou forte. Porque não tem lógica, né? Quando você está passando por uma dificuldade, seja ela financeira, emocional, espiritual, ministerial, e a gente entender que é nesse momento nós estamos fortes. Então aqui, é nesse momento nós estamos fortes, ó. Por quê? Porque mesmo que a nossa dificuldade, nós estamos persistindo, nós estamos seguindo. Porque é tudo ao contrário com Deus, querido. Porque quando está tudo cheio, tudo acontecendo, aí nós temos que ter a vigilância maior. Porque, na verdade, aí é como naquele momento a gente já estivesse forte. O perigo, nós estivermos fortes, nós tomamos cuidado, vigiar demais na hora da força. Porque na hora da fraqueza, Deus nos sustenta, porque nós lutamos para sobreviver. E por nós estamos lutando para sobreviver, o fraco é forte. No mundo aí fora, forte é o vitorioso, forte é aquele que conquista. Isso vê como tudo é ligado uma com a outra, com a palavra de Deus, ela se linka. O maior ou menor, o fraco é forte. Entendeu? Então, se eu sou menor, eu sou forte, porque eu sou fraco. Parece até uma contradição, mas na verdade é a lógica de Deus que é totalmente diferente da lógica do mundo. Na lógica de Deus, o fraco, o que chora é feliz, bem-aventurados que choram. Mateus 5,4. Então, por isso que a Bíblia também fala, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então, querido, se muitas das vezes eu e você passamos por um momento de choro, um momento de tristeza, um momento de dor, se alegre, bem-aventurado, feliz é você, porque que o que chora é feliz. Porque se o que chora, ele chora na presença de Deus, a Bíblia fala que quando as nossas lágrimas são derramadas na presença de Deus, Deus envia os seus anjos com odre, recolhe as nossas lágrimas e leva até o livro. Tudo dá para entender que é o livro da vida. Então Deus, Ele é especialista em codificar lágrimas. Porque o que é uma lágrima? Quando nós choramos, está incutido na lágrima todo o sentimento que nós estamos sentindo naquele momento, que nós não conseguimos expressar com palavras. Então na lágrima em si, tem sentimentos embutidos ali. E o Deus que nós servimos é o Deus que interpreta lágrimas. Olha que forte. Na lógica de Deus, o invisível é visível. Na lógica de Deus, querido, nós não precisamos enxergar para acreditar. Antes de enxergar, nós já acreditamos. Que a palavra fala também que Ele traz à existência as coisas que não existem. Então, antes de eu ver, eu já creio. Então, nós temos que ter, porque todos nós que somos tentados. O presbítero trabalha com venda, eu trabalho com venda, eu estou na fase boa do trabalho de vendas, mas às vezes eu estou chegando para ele trabalhar e o inimigo vem, quero ver se essa semana você vai arrebentar. Você arrebentou semana passada, semana vai ser batalha. Aí eu trago assistência às coisas que não existem. Não, vai ser uma bênção, eu vou vender bem, vai dar tudo certo, as coisas vão acontecer, o Senhor está na frente.
Vai trazer à existência as coisas que não existem. Antes de acontecer no mundo físico, eu já estou fazendo que aconteça no mundo espiritual. Você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa que chega para frente, para cima. Bom dia, paz, querido, tudo bem? Mais um dia de vitória, mais um dia de bênção, mais um dia de beleza, que é a certeza da vitória, vamos para cima. Acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida. Se eu adiantar aqui, o tempo já está acabando. O perseguido, na lógica de Deus, o perseguido é abençoado. Mateus 5,10. Bem-aventurados sois vós se eu não for perseguido. Então, se está sendo perseguido, fica tranquilo. Você é um abençoado. Você é bem-aventurado. Você é feliz. Fica tranquilo. Pastor, essa perseguição não é fácil, não. Fica tranquilo que essa perseguição ela vai reverter em bênção para a sua vida. Na lógica de Deus, o rejeitado é amado. 1 Samuel 16,7. Davi, ele é rejeitado pelo seu pai, ele é rejeitado pelos seus irmãos. Enquanto seus irmãos estavam para ser ungidos lá, na frente do profeta Samuel, seu pai Jessé lá chamando todos os seus irmãos, o rejeitado estava lá, cuidando das ovelhas malhadas. Lembrando que as ovelhas malhadas eram as ovelhas defeitosas. Então, ou seja, Davi era tão desconsiderado pelo seu pai, era tão pouco amado, que ele cuidava não das ovelhas boas, ele cuidava das ovelhas malhadas, das ovelhas defeitosas lá no campo. Mas quando Deus foi escolher, Deus falou: eis que eu escolhi um que é segundo o meu coração, que é amado do Senhor, e foi buscar Davi lá no meio das ovelhas malhadas. Às vezes nós somos aqueles que estão lá no meio das ovelhas malhadas, escondido, ninguém está nos vendo, mas é lá que Jesus vai ir, é lá que o Senhor vai buscar, é Ele que eu quero, eu vou buscar lá, nem demore 4 anos para vir a bênção, mas eu vou lá, eu vou agir, eu vou trabalhar. Então, o rejeitado é amado. O tempo da rejeição chega uma hora que acaba, e vem o tempo de ser amado do Senhor, vem o tempo de ser escolhido pelo Senhor. Na lógica de Deus, melhor é dar do que receber. Atos 20:35. Na lógica de Deus é assim, querido. No mundo, eu vou passar aquele para trás, eu conquisto isso. No mundo, eu vou fazer isso, eu vou conquistar isso. Com Deus, na lógica de Deus, eu vou abençoar aquilo lá. Porque eu sei que eu dando, eu abençoando, eu vou receber. Não no meu tempo, mas no tempo de Deus. Então, melhor dar do que receber. E na lógica de Deus, primeiro crer, depois ver. Evangelho de João 20:29. Então, querido, devemos entender por que com Deus é tão difícil. Por que o Senhor, servir a Deus, há tanta luta? Porque o mundo prega facilidade. O mundo prega uma beleza que não existe. Quando existe, existe de uma forma ruim, de uma forma enganosa, de uma forma que passa o outro para trás, de uma forma que humilha o outro. Não, na lógica de Deus não é assim. Na lógica de Deus, eu permito que a pessoa seja melhor do que eu. Na lógica de Deus, eu prefiro me humilhar para depois ser exaltado. É assim que Deus trabalha. Eu coloquei a frase final dizendo aqui: que não venhamos viver pela lógica humana, mas sim pela lógica de Deus. Amém? Vamos colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Você que assistiu essa mensagem, assistiu essa pregação, não viva pela lógica humana, viva pela lógica de Deus. Deus tem algo preparado para você quando você entender isso.